Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos aqui com a nossa aula 27.2 de Review and Exercise sobre o tema de Indefinite Pronouns. Pronomes indefinidos. A gente viu aí algumas palavrinhas, não são todas. Então, basicamente, umas 4 palavrinhas, onde a gente pode acrescentar diversos sufixos e aí você vai tendo uma diferenciação de tradução. E a gente viu sobre o uso em frases afirmativas, negativas, interrogativas. Vamos relembrar? Let's go? Então, olha só, 27.2 e o título foi esse aqui, lembra? Somebody special will appear in your life. Então, alguém especial vai aparecer na sua vida, segundo aqui o título da nossa aula. Pode ser um cachorro, nem necessariamente precisa ser uma pessoa, pode ser um pet, um animal de estimação, que é a mesma coisa, né? Que inclusive são até melhores que seres humanos, vamos falar a verdade. Então temos aí indefinite pronouns, pronomes indefinidos, e a gente viu basicamente esses 4 aqui, que são 4 pronomes indefinidos que você pode usar eles sozinhos em uma frase, e você também tem a opção de colocar sufixos no final deles. Então, aqui faltou um 4º sufixo que a gente viu também, que é o where, tá? Então, esse aqui é para lugar. Então, imagina que ele estivesse aqui embaixo de coisas. Então, nós vimos as traduções de every, some, any, no, que são várias. Então, aqui pelo tempo não vai dar tempo de eu traduzir tudo de novo. Mas você pode usar ele também com essa questão junto com o sufixo. Então, everybody e everyone vai significar todas as pessoas, certo? Everything para coisas, a palavra thing, que significa coisas, vão ser todas as coisas. Some, que pode ser algum, alguns, algumas, um pouco de, certo, certa, e assim por diante, uma, uns, umas, né? Várias traduções você também pode usar com esse sufixo. Então, somebody, alguém, someone, alguém, something, alguma coisa. Any, que pode significar essa questão de qualquer, inclusive se qualquer vai ser usado para frases afirmativas. Afinal de contas, a gente viu, né, que o some, ele vai ser usado para frases afirmativas e frases negativas quando você tem aí a ideia de um pedido, né? Quando você faz um pedido, você vai usar o some, uma oferta também. E o any você vai usar em frases negativas e interrogativas, também em frases afirmativas quando ele tem o sentido de qualquer, quando você tem infinitas possibilidades. E temos aí os any, né, que vai significar alguns, algumas, alguma, nenhum, nenhuma, uma. Esse nenhum, nenhuma, inclusive, vai ser em frases negativas. Então, anybody vai falar sobre pessoas, então aí vai ser se somebody é alguém, então anybody, dependendo da frase, você vai ter aí diversas traduções. Então, anybody pode ser ninguém, por exemplo. Anyone também pode ser qualquer um ou ninguém. Anything vai significar nada, mesma coisa aqui, nothing. E esse no aqui é o nosso último, que é o que indica mesmo essa questão de negação. Nobody, ninguém, no one, ninguém, nothing, nada. E ele só pode ser usado, aliás, ele vai ser usado em frases negativas, porém sem a presença do not. Lembra que eu fiz a comparação lá na aula? Que se você não usar o no, você usa o any. O any pode ser usado com not, o no, não. E aí também não se esqueça do where, que a gente viu também que ele faz parte do sufixo, ou seja, everywhere, em todo lugar, somewhere, algum lugar, anywhere, também algum lugar, e nowhere, nenhum lugar. E é isso! Chegou aí o momento da sua atividade de sala, espero que vocês possam fazer tudo certinho e eu vejo vocês já já. Be right back. Hello everyone! A gente saiu e o nosso intérprete continua interpretando aqui porque ele não para. E aí voltamos para a nossa correção. Conseguiram fazer as atividades? Espero que sim.
Let's correct. Let's go. Atividade de sala, momento de você tirar suas questions. Será que foram muitas? Acho que não, hein? Porque temos um texto. E deste texto, que é um pouquinho grande, nós temos aí interpretação de texto. Vamos começar a leitura. E a leitura do texto onde você tem aí um título. Esse título é Meu Sobrinho Recém-Nascido. My Newborn Nephew. Que é o sobrinho recém-nascido. Então vamos lá. During the week, durante a semana, I taught English classes. Eu ensinava e... Como é que fala? Aulas de inglês. Gente, quase que não sai a palavra. Aulas de inglês. Dava aulas de inglês. Melhor falar assim, né? Isso não é bom. On Saturdays, aos sábados, I used to teach 8 hours of French classes. Eu costumava, né? Isso fica no passado. Então, eu costumava ir a dar 8 horas de aulas de francês. Então, a pessoa dava aula de inglês and francês. They weren't uninterrupted, ou seja, eles não eram de forma ininterruptas, ou seja, não foram ininterruptas. Agora sim, é uma palavra difícil de falar em português, hein? I had a 2-hour break. Eu tinha o quê? Uma pausa de 2 horas. Então, assim, ele tinha aí uma questão de 2 horas entre as aulas de inglês e as aulas de francês. From noon to 2 p.m., ou seja, de meio-dia às 2 da tarde, ele tinha o horário do almoço. Money was short. Dinheiro era curto. To save money, para economizar dinheiro, I spent almost nothing. Para economizar dinheiro, eu gastava quase nada. Eu não gastava quase nada, como a gente costuma falar no português. Including transportation and food that I consider unnecessary. Ou seja, incluindo transporte e comida que eu considerei desnecessários. On my Saturday break, na minha pausa aos sábados, I had to commute from one school to the next. Ou seja, na pausa que ele tinha aí, no break que ele tinha no sábado, eu tinha que me deslocar de uma escola para outra. I went on foot. Eu ia a pé. Esse é dos meus, que eu também ando muito a pé. And I didn't even think about spending a dime on lunch. E eu nem pensava em... Nossa, mas realmente, né? O professor, meu Deus, a pessoa que ela realmente não passava fome, pelo visto. Porque ele diz assim, and I didn't even... Esse even aqui ainda dá essa como eu posso dizer, esqueci a palavra em português. Mas ele dá esse aumento aí na situação, quando ele fala I didn't even think about spending a dime on lunch. Então, ele pensava o quê? Eu nem pensava em gastar 1 centavo, a dime, 1 centavo no almoço. I arrived early at the other school. Eu chegava cedo na outra escola, since I didn't have anyone to talk to. Já que eu não tinha ninguém para conversar, I took the time to enter homework notes on the spreadsheet. Então, o que ele fala aí? Já que ele não tinha ninguém para conversar, ele aproveitava para inserir anotações de lição de casa na planilha, spreadsheet. Temos aí, that Saturday, aquele sábado, everything had gone as usual. Ou seja, naquele sábado, tudo tinha seguido como de costume, como usual de costume. With the exception that when I was in my second afternoon French class, somebody knocked on the door. Então, com exceção de que quando eu estava na minha segunda parte aí da tarde da aula de inglês, alguém bateu na porta. The person told me that my sister was giving birth. A pessoa tinha me disse, né, que a minha irmã estava dando à luz, né? Ou então
estava em trabalho de parto, enfim, estava tendo o sobrinho dele. At the end of classes, no final das aulas, I took a motorcycle, claro, porque agora ele não vai a pé, né? Porque senão ele vai demorar muito para chegar. I took a motorcycle taxi to the hospital. Então, no final das aulas, eu peguei aí um mototáxi, motorcycle taxi para o hospital. There were my mother, my sister and my newborn nephew. Lá havia minha irmã, aliás, minha mãe, minha irmã e meu sobrinho recém-nascido. Beside us, além de nós, no one was there. Ninguém estava lá. Behind me, atrás de mim, someone nudged me, giving me a soda. It was my father. My mother called the taxi for us to go home. Dessa vez não foi o mototáxi, para quem não vai caber todo mundo, né? Então vamos lá, desde a parte que estava atrás dele, então atrás de mim, alguém me cutucou, me dando aí uma soda, que é refrigerante, não é exatamente a marca, né? Então é refrigerante. Era o meu pai, minha mãe ligou o táxi pra gente ir para casa. Então alguém falou a história aí de como se nasceu o seu sobrinho. Então ele estava nas aulas, loucura, nem tinha almoçado pelo que eu percebi. E aí ele teve que sair, pegou um mototáxi e foi encontrar o sobrinho recém-nascido. Questão 1, é incorreto afirmar. Então assim, 4 alternativas corretas e uma alternativa incorreta. Já sabe, né? Então trata-se de um professor de inglês e francês. Sim, então não é o que a gente está procurando. O autor esbanjava dinheiro. Não preciso nem olhar o restante das alternativas, né? Porque a gente viu lá que ele ele andava a pé, pegou um mototáxi, que é mais barato, não gastou um dinheiro com o almoço, né? Ele não podia, e o dinheiro era curto, como ele mesmo comentou. Portanto, letra B is the right answer, a resposta correta. Beleza? Então vamos para a próxima, já que essa número 1 foi muito fácil. Até porque se você viu que é professor, e professor esbanjar dinheiro ao mesmo tempo não faz muito sentido. Duas coisas que não combinam. Não combina. Então isso aí já é questão de conhecimento de mundo. Então vamos lá para 2. É incorreto afirmar o quê? Então já sabemos que são 4 alternativas corretas e uma errada. O autor dava aulas de inglês e francês? Isso a gente sabe que sim, correto. Durante a semana, o autor dava aulas de inglês. Bora ver lá? Durante a semana, o autor dava aulas de inglês. Inclusive, bem, aqui está dizendo que durante a semana ele ensinava inglês. E aos sábados ele ensinava francês. Portanto, vamos ver a C. Aparentemente, ele não almoçou no dia que seu sobrinho nasceu. Aparentemente, ele não almoçou no dia que seu sobrinho nasceu. Sim, isso foi comentado que ele não almoçou. Bem aqui, ó. Eu até ri porque ele disse que não gastou. Ó, eu podia pensar em gastar 1 centavo no almoço. E ele ainda foi a pé. E nem podia pensar em gastar 1 centavo no almoço, ou seja, foi a pé e ainda foi com fome. Então, não. Na letra D, quando chegou, ele viu sua mãe, sua irmã e o sobrinho. Sim. E eu tô achando que essa 2 aqui vai ter que ser cancelada. Porque a letra E também é uma alternativa que está correta. Eu acho que eu me empolguei e coloquei tudo correto e não coloquei nenhuma incorreta. Alguém lhe deu um refrigerante, sim, foi o pai dele. Tá marcada aqui a nossa resposta para a letra B. Mas, gente, a letra B também está correta. O que estaria errado aqui se no lugar de inglês estivesse o quê? Francês. Né? Então aí cancela essa B. Porque, veja bem, durante a semana eu dava aula de francês. Durante a semana eu ensinava inglês. Aos sábados que era francês. Então, realmente, todas as alternativas estão corretas. A 2 fica aí
Então, assim, se você sentiu dificuldade de fazer 12 porque sabia que todas as alternativas eram corretas, parabéns, porque você percebeu, foi erro da teacher. Então, aqui tinha que ser francês. Ou então, permanecer em inglês e ao invés de durante a semana, for ser o quê? Aos sábados. Porque aí tu tinha a informação que não ia dar correta, porque aos sábados ele ensinava inglês e não francês. Então, todo mundo acertou essa de qualquer forma. Cancelamos essa. Vamos para a próxima lá, número 3. Número 3, então aqui você completar com os pronomes indefinidos de acordo com as frases. Então, não é qualquer um que você vai colocar, tem que prestar atenção se é interrogativa, afirmativa, negativa, qual é a frase, o que a frase quer dizer para você poder colocar os pronomes indefinidos. Então, completar com esse pronome terminado em one, where, a thing. Na verdade, se você quisesse completar com body também, porque one e body é a mesma coisa, afinal de contas, vai falar sobre pessoas. E where sobre lugar e thing sobre coisas. Então, o que vai vir antes desses sufixos são os pronomes indefinidos, some, any ou no. Temos lá a primeira, do you know tanana in this class? Então, aqui, a ideia aqui é com certeza sobre pessoas, porque você conhece não sei o que na aula, então deve ser sobre pessoas, né? E é anyone. Você conhece alguém na aula, seja na sua aula aí de qualquer coisa, in this class, que no caso aí pode também, vou colocar sala, mas na verdade é aula, porque se fosse sala seria classroom, teria que ter a palavra, engraçado, né, que eu falo português com inglês junto, aí palavra, muito bem. In this classroom, na sala de aula. Do you know anyone in this classroom? Você conhece alguém? Anyone usado em frases interrogativas. Muito bem. Na B, temos aí Martin went, a detective followed him. Então, Martin foi aí um detetive que seguiu ele. Então, qual seria? Então, assim, o detetive ele faz o quê, gente? Ele vai para os lugares que a outra pessoa vai, né? Ele tá tentando entender a vida da pessoa. Então, deve ser alguma coisa sobre lugar, né? E aí, se é uma frase afirmativa, então você vai usar o everywhere. Então, qualquer lugar que o Martin fosse, o detetive seguia ele. Na letra C, there is o quê? To worry about, para se preocupar. You will be fine in a day or two. Você ficará bem em um dia ou dois. Então, there is. A ideia aqui, pelo contexto, se preocupar a respeito, você ficará bem em um dia ou outro. Então, assim, there is, você só pensa na questão de nada, não há nada para você se preocupar, você ficará bom em 1 ou 2 dias. Portanto, você usaria o nothing. E por que você usaria esse nada? Porque é uma frase que é afirmativa e esse nothing ele vai ser usado em frases afirmativas com sentido de negação. Isso até eu não comentei lá na nossa aula, eu não falei essa frase clássica, que o no pode ser usado em frases afirmativas, mas o sentido dele é de negação. Então, there is nothing, não há nada para se preocupar, você ficará bem em um dia ou 2. Na D, I'm sure there is a cafe. Eu tenho certeza que tem um café que não tem acento aqui. Ou tem? Em francês essa palavra? Fiquei minha dúvida. I'm sure there is a cafe near here. Então eu tenho certeza que tem um café, alguma coisa próximo daqui. There used to be. Então costumava ter aí, existir. Então temos aí qual? Estou falando de café. Então pode ser só o quê? De lugar, né? Então, de alguma coisa relacionada a lugar. E aí você usaria qual sufixo que seria o pronome definido que seria usar? O some. Por quê? Porque estamos numa frase afirmativa. Então, some é usado em frases afirmativas e em frases de pergunta para oferta e pedido. Então, eu tenho certeza que tem um café em algum lugar, né, perto daqui. Costumava existir, costumava ter. Então, temos aí a letra E, took my math books. Então, alguém pegou os livros de alguém. Então, aí a minha resposta fica como?
Someone took my math books. Então, é uma frase afirmativa e eu estou afirmando que alguém, então eu vou usar o one e o pronome definido some antes, que é antes do meu sufixo, que é o one, tá? Então, someone took my math books. Então, alguém pegou meus livros de inglês. E o tempo tá curto, mas vamos fazer essa 4 rapidinho, porque já acabou, na verdade. I like this painting, but I don't think much of those. Aí, qual seria a resposta aí? Eu gosto dessa pintura, mas eu não penso muito a respeito dos ones, obviamente, porque afinal de contas a gente nem viu sobre isso, nem isso, nem isso, a gente viu sobre isso. Então, obviamente, a resposta vai ser letra C. Eu não penso muito neles. E na letra B nós temos anything, what, whatever, it's better. Então, assim, a gente estudou mais sobre isso e isso aqui, né? Então, vai ser a letra A ou a letra C? Vai ser a letra C. Whatever you do, don't tell Harry that we've lost his camera. Olha só que horrível. Então, o que quer que você faça, não diga para o Harry que nós perdemos a câmera dele. Eita, então a pessoa vai manter em segredo aí até o Harry perceber. Então, whatever, obviamente fica entre esse ou esse, porque a gente tem umas alternativas aqui que não vai fazer muito sentido porque são coisas que a gente não estudou. Letra C, please invite, ou seja, por favor, convide you like to the reception. Tradução aqui vai ser só depois que eu colocar a resposta, tá? Então vai ser one, anyone, once ou all. Esse aqui a gente não estudou hoje, portanto, vai ser... Opa, do nada. Então, vai ser o anyone. Vamos lá. Please invite anyone you like to the reception. Por favor, convide qualquer pessoa que você goste para a recepção. Detalhe, anyone em frases afirmativas vai ter o significado de qualquer. Então, por favor, convide qualquer. Na letra D, tananã, was there when I needed. I was all by myself. Então, aqui alguém reclamando que estava sozinha por ela mesma e que ninguém estava lá. Então, eu já coloquei se ninguém, porque é isso que ela quer falar. Então, se é ninguém, vai ser o no one. No one was there when I needed. Ninguém estava lá quando eu precisava. I was all by myself. Letra E, I don't drive. Eu não dirijo. Tananã. You think. You can be sure. I can arrive there by car. Ou seja, eu não dirijo. Aí eu tenho essas opções que pode ser qualquer uma, afinal de contas, todas essas a gente estudou. E aí a gente vai ficar com a opção de whatever. Eu não dirijo. Whatever you think, you can be sure I can't arrive there by car. Ou seja, onde quer que você pense, aliás, onde quer que você pense, né, que é o where, você pode ter certeza, eu não posso chegar lá de carro. Então, eu não posso dirigir para qualquer lugar que você pensa, tá entendendo? Eu acho que você pode dirigir aqui nas ruas, mas na rodovia, por exemplo, eu não dou conta de dirigir. Tô dando aqui um contexto para essa nossa frase. E fica aí as nossas referências. And... o tempo passou um pouquinho, né? Um tempo passou. Mas é isso, gente. Eu vejo vocês na nossa próxima aula, que vai ser sobre cognatos. Bye, bye.